Ela era apenas uma garçonete humilde, ele, um milionário acostumado a ter tudo o que queria. Mas quando ofereceu um terreno em troca de amor, não imaginava que ouviria a resposta que mudaria sua vida para sempre. 2 dias depois, algo inesperado aconteceu. E antes de começar, me diga, de que cidade você está ouvindo essa história? Aquela era apenas a segunda semana de Lorena no novo emprego. Um restaurante charmoso, mas nada luxuoso, no centro da cidade. O movimento variava, às vezes cheio no almoço, outras vezes quase vazio no fim da tarde. Lorena não se importava com isso. Na verdade, preferia os dias mais calmos. Eram nesses momentos que conseguia pensar um pouco, mesmo que pensar, para ela, significasse se afundar nas preocupações que pareciam não dar trégua. Desde que a mãe adoecera, tudo em sua vida havia mudado. O que antes era apenas difícil, agora se tornará urgente. Contas atrasadas, medicamentos caros, idas e vindas ao hospital público sem qualquer previsão de melhora. E mesmo assim, ela ia trabalhar todos os dias com a postura erguida, uniforme alinhado e um sorriso educado no rosto. Não por vaidade, mas por respeito. Achava que ninguém tinha culpa dos seus problemas, e não queria a pena de ninguém. Naquela tarde, o céu estava carregado. Nuvens escuras cobriam o sol, anunciando uma chuva que parecia estar guardando um recado. Era como se o tempo acompanhasse o clima dentro do peito dela. Enquanto ajeitava os talheres em uma das mesas do canto, ouviu o barulho da porta de vidro abrindo. "Boa tarde", disse uma voz firme, mas calma. Ela olhou de relance. Um homem de terno escuro, sapatos impecáveis e um relógio que provavelmente valia mais que todas as economias que ela tinha. Lorena não se impressionava com a aparência. Já tinha visto muita gente bem vestida fazer coisas feias demais. Apenas assentiu com a cabeça e indicou a mesa com a mão. "Pode se sentar ali, senhor. Já levo o cardápio." Ele agradeceu com um sorriso discreto e seguiu até a mesa mais afastada, perto da janela. O restaurante estava vazio naquele momento, o que tornava o som da chuva, que começava a cair lá fora, ainda mais presente. Lorena levou o cardápio até ele, como fazia com todos os outros clientes, sem pressa, mas também sem rodeios. "Algo para beber enquanto escolhe?" "Uma água com gás, por favor. Posso fazer uma pergunta?" Ela franziu um pouco a testa, surpresa com um tom leve e direto. "Depende da pergunta", respondeu com um leve sorriso irônico, daqueles que se dá quando já se está cansada demais para jogar conversa fora. "Você começou a trabalhar aqui recentemente, não foi?" Ela assentiu, desconfiada. "É que eu costumo vir aqui toda semana", disse ele, "e nunca tinha te visto antes. Você é nova por aqui? Qual é o seu nome?" "Lorena", respondeu ela com um sorriso tranquilo, os olhos atentos como se estivessem avaliando se podia confiar. Ele hesitou por um instante, como se saboreasse o som do nome dela. "Otávio", disse por fim, com um leve sorriso nos lábios e um brilho sincero no olhar. Lorena apenas sorriu, sem responder, e se afastou para pegar a bebida. Aquela abordagem não era novidade. Desde que começara a trabalhar ali, já tinha recebido vários olhares, escutado frases disfarçadas de elogios e recusado 2 convites para tomar um café fora do expediente. Mas ela não estava ali para isso. Não podia se dar ao luxo de se distrair, cada minuto de trabalho era importante, cada gorjeta, uma esperança de pagar o próximo remédio da mãe. Otávio observava de longe. Era perceptível que não estava acostumado a ser ignorado. Mas, ao mesmo tempo, havia algo naquela garçonete que o intrigava. Não era beleza, embora ela fosse bonita. Era outra coisa, uma firmeza no olhar, uma dor disfarçada que ele não sabia explicar. Durante o atendimento, ele tentou puxar conversa mais uma vez. Fez perguntas bobas. "Esse prato é bom. Você sempre atende sozinha aqui, não sente falta de trabalhar em outro lugar?" Lorena, educada, respondia apenas o necessário. Sem grosseria, mas sem brechas. Quando ele terminou a refeição, chamou a conta. Lorena trouxe, e enquanto ele assinava o recibo, ela se virou para limpar uma mesa próxima. Foi nesse momento que ele puxou do bolso um pequeno bilhete. Dobrou cuidadosamente, colocou sobre o balcão e se levantou,
Obrigado pela atenção, disse, antes de sair, com um último olhar em direção a ela. Lorena esperou que ele passasse pela porta, e só então se aproximou do bilhete. Por um instante, hesitou. Já sabia o que era, mais uma tentativa de contato. Mais uma conversa que provavelmente levaria a lugar nenhum. Mesmo assim, por curiosidade, abriu. Hoje eu percebi algo diferente. Você não fala muito, mas diz muito com os olhos. Se quiser conversar, estarei do lado de fora ao fim do seu expediente. Otávio. Ela segurou o papel entre os dedos por alguns segundos. Respirou fundo. O bilhete não era ofensivo. Era até gentil. Mas a realidade bateu mais forte que a curiosidade. Sua mãe precisava tomar um novo antibiótico, o dinheiro estava contado, e aquele bilhete não pagaria a farmácia. Guardou o papel na gaveta do balcão e voltou ao trabalho. Para Lorena, aquilo era mais um episódio de uma rotina em que a vida parecia testar sua paciência todos os dias. Para Otávio, era o começo de algo que ele ainda não sabia nomear, mas que mudaria sua forma de ver o mundo. Naquela tarde, enquanto a chuva engrossava do lado de fora, dois mundos completamente diferentes se cruzaram. Um deles carregava a pressa de quem nunca precisou esperar por nada. O outro, a calma amarga de quem já perdeu quase tudo, menos a dignidade. Mas o destino, como a chuva, tem seus próprios ritmos. E às vezes, ele insiste em cair onde menos se espera. O relógio marcava 10h15 quando Lorena desligou a cafeteira pela última vez naquela noite. A movimentação no restaurante já tinha cessado há mais de meia hora. Os últimos clientes foram embora, e a equipe começava a guardar os utensílios, limpar as bancadas, empilhar as cadeiras. A rotina era sempre a mesma: varrer o salão, fechar a cozinha. Cada dia terminava igual, mas naquela noite, havia algo no ar que ela não sabia explicar. Quando finalmente terminou suas tarefas, foi até o vestiário nos fundos, trocou o avental por uma blusa de lã e uma calça simples, amarrou o cabelo em um rabo e conferiu no celular as mensagens da mãe. Nenhuma. Devia estar dormindo. Era até bom, ao menos naquela noite, a senhora não sentia dor. Respirou fundo, pegou a bolsa surrada e empurrou a porta dos fundos do restaurante. Assim que cruzou o batente, sentiu um arrepio. O vento estava mais frio que o normal, e a rua quase deserta. O som das folhas se arrastando pelo chão dava um certo silêncio cortante. E então, levou um susto. Oi, Lorena. Ela parou no mesmo instante. Otávio estava ali, encostado no capô de um carro preto, de braços cruzados, com um sorriso tímido no rosto. Ela regalou os olhos, sem esconder a surpresa. Meu Deus, você me assustou, disse, colocando a mão no peito. Desculpa. Não era a intenção, respondeu ele, erguendo as mãos em sinal de paz. Eu só queria te ver de novo. Ela ficou sem saber o que dizer por alguns segundos. A verdade é que havia esquecido completamente do bilhete. Com tanta coisa na cabeça, o dia inteiro passou como um borrão. E agora, ali estava ele, esperando, como havia escrito. Aquilo, de certa forma, a desarmou. Achei que tinha jogado aquele bilhete fora, ele comentou, ainda sorrindo. Eu guardei, só não achei que você ia realmente esperar. Eu disse que estaria aqui. Lorena olhou em volta. A rua estava quase vazia. O restaurante já com as luzes apagadas. Poderia simplesmente dar boa noite e ir embora. Mas alguma coisa, algo pequeno e insistente dentro do peito, a impediu. Você quer conversar? Otávio assentiu, sem pressa. Tem um café aberto ali na esquina. Fica tranquilo à noite. A gente pode ir andando, ela sugeriu. Perfeito. E assim, começaram a caminhar. Ele mantinha certa distância, respeitando o espaço dela. Falava pouco, mas ouvia com atenção. Lorena, aos poucos, se sentia menos acuada. A noite não parecia mais tão fria. O café era pequeno, com mesas de madeira simples e luz baixa, amarelada, que deixava o ambiente aconchegante. Um rádio tocava baixinho alguma música antiga.
O garçom os reconheceu e os acomodou perto da janela. Otávio pediu um cappuccino. Lorena pediu chá de erva doce, o mais barato do cardápio. Sempre controlada, até nos mínimos gastos. E então, disse ele, entre um gole e outro, me conta, o que faz uma mulher como você, tão firme, tão séria, trabalhar num lugar como aquele? Ela riu de leve. Alguém tem que pagar as contas, né? Mas dá pra ver que você é diferente. Lorena encarou a xícara por alguns segundos antes de responder. Talvez fosse o cansaço, talvez a forma gentil como ele falava, mas, de repente, sentiu vontade de contar. Minha mãe ficou doente há quase 1 ano. Fibrose pulmonar. É uma doença que vai apagando ela aos poucos. Tem dias bons, mas tem dias, a voz embargou. Ela respirou fundo e continuou. Eu era recepcionista antes, num consultório. Mas eles cortaram pessoal, e eu fui uma das primeiras a sair. Depois disso, peguei o que apareceu. O restaurante paga pouco, mas pagam certo. E me deixam sair cedo para cuidar dela. Otávio ouvia em silêncio. Cada palavra de Lorena soava como um mundo novo para ele. Um mundo que ele nunca havia vivido. E o pai? Ele perguntou com cautela. Foi embora quando eu era pequena. Minha mãe sempre deu conta sozinha. Agora é a minha vez. Ela deu um pequeno sorriso, cansado. Um sorriso de quem aprendeu cedo a aguentar sem reclamar. Otávio se inclinou um pouco para frente, apoiando os braços da mesa. Você fala da sua mãe com tanto carinho. É tudo que eu tenho. Silêncio. Por um tempo, nenhum dos dois disse nada. Apenas tomavam suas bebidas, olhando ora para a xícara, ora para o vazio da rua lá fora. Foi ele quem quebrou o silêncio, com a voz mais baixa. Eu cresci cercado de coisas, dinheiro, empregados, carros, viagens. Ninguém nunca me contou o que é acordar preocupado com conta de luz. Nunca vi minha mãe cozinhar. Nunca peguei ônibus. Mas essa tua história, não sei, Lorena, me tocou. Tem algo em você que eu nunca vi em lugar nenhum. Ela não respondeu. Estava surpresa. Era como se estivessem falando línguas diferentes, mas mesmo assim se entendessem. E, por um momento, o tempo pareceu parar. A cidade lá fora seguia, mas dentro daquele café, só existiam os dois. Lorena olhou para o relógio. Já tá tarde. Preciso voltar. Otávio assentiu. Pagou a conta discretamente e se levantou. Na saída, ofereceram uma carona, mas ela recusou com um gesto gentil. Agradeço, mas prefiro caminhar. Ele respeitou. Antes de ir, disse apenas. Lorena, ele disse, com a voz um pouco mais baixa, amanhã quero te mostrar um lugar e te fazer uma proposta. Ela o encarou. Não foi um convite qualquer. Não era do tipo vamos ao cinema ou jantar fora. Era algo mais denso, com peso e intenção. Aquilo a pegou de surpresa. Que tipo de lugar? Perguntou, desconfiada. Um lugar especial. E sobre a proposta, não se preocupe. Você não precisa aceitar nada. Só quero que veja com seus próprios olhos. Lorena ficou em silêncio por alguns segundos. Seu instinto mandava recusar, afinal, mal conhecia aquele homem. Mas havia algo em Otávio que desarmava suas defesas. Ele não falava como os outros. Não tentava impressionar. Não usava palavras grandes, nem fazia promessas vazias. Era como se estivesse tentando se redescobrir através dela. E isso, de alguma forma, a tocava. Tá bom, ela respondeu, devagar, mas com uma condição. Qual? Que você não tente me comprar com palavras bonitas. E que me leve de volta para casa, no mesmo horário. Otávio sorriu. Um sorriso aliviado, de quem tinha acabado de conquistar um pequeno sim onde esperava ouvir um não. Combinado. Na manhã seguinte, Lorena acordou cedo, mesmo tendo folga do restaurante. Deu banho na mãe, preparou o café, separou os remédios do dia. De tempos em tempos,
olhava pela janela, sem saber direito o que esperar. Estava nervosa, não pelo lugar que iriam, mas pelo que aquele encontro poderia significar. Às 10 em ponto, um carro preto se aproximou da casa simples onde ela morava. Mas não era um carro qualquer. Era uma caminhonete enorme, reluzente, com janelas escuras e pneus que pareciam feitos para atravessar o mundo. Lorena arregalou os olhos. Nunca tinha visto um veículo daquele tipo de perto, muito menos entrado em um. Otávio desceu do carro com um sorriso discreto. Pronta? Ela respirou fundo e assentiu. Avisou a mãe que sairia por algumas horas e que qualquer coisa ligaria. A senhora, deitada no sofá com um cobertor fino, apenas sorriu fraco e desejou que a filha aproveitasse o dia. Fazia tempo que ela não saía por vontade própria. Dentro do carro, o cheiro era de couro novo, e o banco parecia mais confortável que a própria cama de Lorena. Ela se ajeitou, meio sem graça, e olhou ao redor, sentindo-se um pouco deslocada. Pode relaxar, disse Otávio. É só uma aventura diferente. Ela deu uma risadinha e murmurou. A última vez que entrei num carro assim, foi nunca. Otávio riu junto. E então, deu partida. Seguiram por avenidas largas, saindo da parte movimentada da cidade. A cada quilômetro, os prédios iam ficando para trás, dando lugar a árvores, morros e pequenas estradas de terra. Lorena olhava tudo pela janela como quem via outro mundo. Não era exatamente um passeio, mas parecia uma fuga boa da rotina. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era leve. De vez em quando, trocavam alguma frase sobre o caminho, sobre as músicas que tocavam baixinho no rádio ou sobre o tempo. Mas os olhos de Otávio pareciam fixos em um destino que ele guardava com cuidado. Depois de quase uma hora dirigindo, a estrada começou a estreitar. Passaram por uma porteira de madeira e entraram em um caminho de barro avermelhado. E então, como se o mundo se abrisse diante deles, chegaram. Incrível, disse Lorena, sem perceber que havia falado em voz alta. À frente deles, havia um campo enorme. Um pasto aberto, com a grama dançando com o vento. Montanhas pequenas cercavam o horizonte, e um céu limpo dava ao lugar um ar de tranquilidade quase mágica. Não havia casas, nem barulho, nem placas. Só o som do vento, dos pássaros e a sensação de que ali o tempo andava devagar. Otávio estacionou a caminhonete e desceu, dando a volta para abrir a porta dela. Lorena hesitou um segundo antes de sair. Seus sapatos fincaram levemente na terra fofa, e ela se sentiu pequena naquele espaço tão grande. Que lugar é esse? Perguntou, ainda sem conseguir tirar os olhos da paisagem. Era do meu avô. Fica comigo desde que ele faleceu. Nunca fiz nada aqui, só venho quando preciso lembrar de quem eu sou de verdade. Lorena olhou para ele. Pela primeira vez, o viu diferente. Não era o homem de terno caro, nem o cliente misterioso. Era apenas alguém buscando sentido. E aquilo a fez baixar um pouco a guarda. Caminharam lado a lado por um trecho do campo. O sol batia suave, e havia um cheiro de mato fresco no ar. Lorena tirou os sapatos, riu, correu alguns passos, girou com os braços abertos. Era como se, ali, ela pudesse respirar por inteiro. Otávio observava em silêncio. E então parou, no meio daquele pasto, e disse com firmeza. É aqui que eu queria te trazer. E é aqui que eu quero te fazer a proposta. Ela virou-se devagar, o sorriso aos poucos se desfazendo. Voltou a ficar séria, atenta. Que proposta? Ele deu um passo à frente. Os olhos, dessa vez, estavam carregados de sentimento. Tudo isso, disse ele, olhando ao redor como se também tentasse se convencer, esse lugar todo era do meu avô. E eu sempre guardei. Nunca soube exatamente por quê. Mas agora eu entendo. Ela franziu o senho, sem entender onde ele queria chegar. Otávio então respirou fundo novamente e disse, direto, sem rodeios. Esse terreno pode ser seu, Lorena, se você se casar comigo. A frase cortou o ar como um raio silencioso. E tudo ao redor pareceu parar. O vento cessou.
O calor do sol ficou frio. E o sorriso dela sumiu completamente. Lorena não respondeu. Ficou estática. Aquilo que parecia ser um momento sincero, um início de algo bonito, se transformou, em segundos, numa proposta de troca. Ela sentiu um aperto no peito, como se tivesse levado um soco sem encostar. As palavras de Otávio ainda ecoavam na cabeça: esse terreno pode ser seu, se você se casar comigo. Devagar, ela o encarou. Os olhos dele estavam fixos nela, mas não havia mais aquele brilho do café da noite anterior. Em vez disso, ela viu um olhar inseguro, tentando disfarçar com generosidade aquilo que, para ela, soava como um negócio. Você está me oferecendo terra, em troca de amor? Perguntou, com a voz firme, mais baixa. Otávio hesitou. Não esperava aquela reação. Achava que estaria fazendo algo bonito, grandioso. Achava que dar algo tão valioso seria visto como prova de amor. Não percebeu que estava fazendo justamente o oposto. Eu achei que você entenderia, tentou explicar, um pouco desconcertado. Eu só queria mostrar que estou disposto a dividir o que é meu com você. Que quero te dar segurança. Lorena respirou fundo, lutando para não deixar as lágrimas escaparem. Mas o nó na garganta apertava. Otávio, eu achei que a gente estava se conhecendo de verdade. Que as conversas eram sinceras. Que o jeito que você me escutou ontem era real. E agora você quer comprar o meu amor? Ele tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás. A decepção era clara no rosto dela. Não havia raiva. Havia mágoa. Eu não tô à venda, Otávio. As palavras foram duras, mas verdadeiras. E atingiram o coração dele em cheio. Ele ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se pequeno. Ridiculamente pequeno diante de uma mulher simples, mas cheia de dignidade. Estava tão acostumado com relacionamentos baseados em interesses que já não sabia como agir quando encontrava algo genuíno. Me leva para casa? Ela pediu, baixando o olhar. Otávio assentiu, engolindo o orgulho. Caminharam de volta até a caminhonete sem trocar uma palavra. O campo, antes leve e bonito, agora parecia pesado e triste. A luz do dia continuava a mesma, mas dentro deles, tudo havia mudado. O caminho de volta foi longo. Otávio dirigia em silêncio, com as mãos firmes do volante, mas o olhar perdido. Lorena olhava pela janela, tentando não chorar. Por dentro, ela revivia cada momento daquele dia. Desde o susto com o carro imponente, o sorriso ao ver o campo aberto, até o gosto amargo da proposta que desmanchou tudo. Ninguém dizia nada. E aquele silêncio falava mais do que qualquer discussão. O carro parou em frente à casa simples de Lorena. As luzes internas já estavam acesas, e o portão, como sempre, encostado sem tranca. Otávio manteve as mãos no volante, olhando fixamente para a entrada, como se aquele portão fosse uma barreira invisível entre dois mundos. Lorena abriu a porta do carro devagar, sem dizer nada. Seu rosto estava sereno, mas os olhos pesavam. Ela respirou fundo e disse, com voz baixa: Obrigada por me trazer. Otávio tentou encontrar palavras. Qualquer coisa. Uma frase, uma desculpa, um pedido. Mas nada saiu. Apenas assentiu com a cabeça. Ela desceu, fechou a porta com delicadeza e caminhou até a entrada. Ao empurrar o portão de ferro, o rangido soou alto demais no silêncio da rua. Foi como um último aviso de que algo havia sido quebrado. Quando entrou em casa, encontrou a mãe deitada no sofá, enrolada em um cobertor gasto. O som da televisão baixinho preenchia o ambiente, mas ao vê-la, a senhora logo percebeu que algo estava errado. Filha? Tá tudo bem? Lorena não respondeu de imediato. Deixou a bolsa cair no chão e, como se fosse uma criança outra vez, se jogou ao lado da mãe e a abraçou forte, apertado, como se estivesse tentando colar de novo os pedaços que haviam se partido por dentro. O que foi, meu anjo? Perguntou a mãe, acariciando seus cabelos. Nada, mãe, só me abraça. E ela chorou.
baixinho, sem escândalo. Chorou como quem segurou por tempo demais. Como quem acreditou em algo bonito, mas teve o coração esvaziado por uma verdade dura. A mãe não insistiu. Apenas ficou ali, acolhendo, do jeitinho que só mãe sabe fazer. Do outro lado da cidade, Otávio atravessava os portões automáticos da mansão. O contraste era gritante. De um lado, uma casa pequena, com sofá antigo, uma lâmpada fraca na sala e uma mulher doente oferecendo calor humano. Do outro, um palácio silencioso, cheio de móveis caros e vazios de significado. Ao entrar, o sistema acendeu as luzes automaticamente. Ele nem percebeu. Caminhou em passos lentos até a sala e afundou no sofá de couro importado. A mansão, grande demais para uma só pessoa, parecia ainda mais fria naquela noite. Tirou os sapatos, soltou um nó da gravata e passou as mãos no rosto. A frase dela rodava em sua cabeça como um disco quebrado: "Eu não tô à venda." E, ainda mais forte, "Eu achei que a gente estava se gostando de verdade." Otávio nunca tinha ouvido isso antes. Durante toda a vida, fora cercado por pessoas que diziam sim. Sim para qualquer convite, para qualquer favor, para qualquer extravagância. Não porque o amavam ou admiravam, mas porque ele pagava bem. Amigos, colegas, namoradas. Tudo vinha com um preço. E ele, com o tempo, passou a acreditar que era assim mesmo que funcionava. Amor, respeito, presença, tudo era algo que se conquistava com algo material. Até conhecer Lorena. Ela não pediu nada. Não cobrou atenção. Não elogiou seu carro, nem seus relógios. Falou da mãe. Do cansaço. Da vida dura. E o mais surpreendente, o olhou nos olhos sem medo, como quem enxerga alguém comum, e não um milionário poderoso. Otávio se levantou e foi até a cozinha. Abriu a geladeira cheia, mas não quis comer. Depois subiu para o andar de cima, entrou no escritório e se sentou na poltrona de couro, olhando para os retratos das estantes. Eram fotos de eventos, viagens, reuniões, mas nenhuma delas tinha calor, nenhuma mostrava uma risada espontânea, um abraço verdadeiro. Só sorrisos forçados e taças de vinho caro. Passou a noite em claro. Andou pela casa como um fantasma. Lembrou de quando era criança, do avô que o ensinava a cuidar daquele campo agora vazio. Lembrou de quando seus pais, sempre ausentes, mandavam presentes caros em vez de visitas. Lembrou das vezes em que confundiu atenção com carinho, e pensou que talvez nunca tivesse aprendido o que era amor de verdade. E pela primeira vez em muitos anos, Otávio chorou. Chorou calado, sozinho, sem plateia. Chorou porque se sentia perdido. Porque entendeu que havia ferido alguém que não merecia. Porque percebeu que nunca aprendeu a amar, apenas a compensar. Na manhã seguinte, não foi trabalhar. Cancelou as reuniões, desligou o telefone, pediu para os empregados não o incomodarem. Sentou-se no jardim, em silêncio. Ficou horas ali, olhando para o céu, como se buscasse respostas no vento. As palavras de Lorena continuavam vivas dentro dele. "Você quer me comprar?" Eu achei que fosse de verdade. Aos poucos, a ficha foi caindo. Amor não se mede por tamanho de presente, nem por quantidade de zeros na conta. Amor se mostra na escuta, no cuidado, na presença. E ele havia tentado comprar o que nunca se vende. Naquela tarde, Otávio pegou o carro e dirigiu sem destino. Passou em frente ao restaurante onde a conheceu. Parou por alguns minutos, mas não teve coragem de entrar. Apenas observou a fachada simples, as janelas limpas e o letreiro meio torto no topo. A vida dela acontecia ali. E ele havia entrado feito um furacão. Mas dentro dele, algo havia mudado. Não sabia ainda como reparar o erro. Mas sabia que, se tivesse uma nova chance, faria diferente. Seria menos dono, mais homem. Menos provedor, mais parceiro. Menos barulho, mais silêncio sincero. E, com o coração apertado, Otávio finalmente entendeu que às vezes, o amor só começa quando a gente para de tentar impressionar e começa a simplesmente estar presente.
2 dias se passaram desde aquela tarde no campo. O tempo seguia seu curso como se nada tivesse acontecido, mas dentro de Lorena, tudo ainda estava em movimento. O coração estava apertado, os pensamentos confusos, e a rotina, igual. Ela continuava acordando cedo, cuidando da mãe, saindo para o trabalho, tentando fingir que nada havia mudado, quando, na verdade, algo dentro dela tinha se quebrado. Era uma manhã nublada, como a maioria das outras. Lorena estava na cozinha, preparando o mingau da mãe, quando ouviu 3 batidas secas na porta da frente. Não era comum alguém bater tão cedo. Ela limpou as mãos do pano de prato e foi até lá, um pouco desconfiada. Ao abrir, se deparou com algo que não esperava. 3 pessoas, todas vestidas com jaleco branco. Uma mulher de meia-idade com uma prancheta nas mãos, um rapaz com uma maleta de equipamentos e uma terceira pessoa carregando caixas de medicamentos lacradas. "Bom dia, a senhora é Lorena?" perguntou a mulher, com voz serena. "Sou. Quem são vocês?" "Viemos a pedido de um colaborador anônimo. Fomos contratados para oferecer tratamento domiciliar para sua mãe. Temos aqui a relação dos exames, medicações e um plano de acompanhamento por tempo indeterminado. Todos os custos já foram cobertos." Lorena congelou. Piscou algumas vezes, como se não tivesse escutado direito. "Desculpa, o quê?" A profissional então estendeu a pasta com os papéis detalhados. Tudo ali parecia formal, legítimo. O nome da mãe estava nos documentos, junto com o histórico de sintomas e os medicamentos exatos que ela tomava. Tudo perfeitamente certo. "Mas quem mandou isso?" ela perguntou, agora com a voz embargada. "Infelizmente, não podemos revelar. Fomos orientados a garantir o sigilo total. Só nos pediram para vir imediatamente, com urgência, e começar hoje mesmo." Ela olhou para dentro de casa. A mãe estava deitada no sofá, enrolada num cobertor. Respirava com dificuldade, como sempre. Tossia de vez em quando. O rosto pálido, cansado de tanto lutar. Lorena engoliu seco. "Entrem", disse, abrindo mais a porta. E assim começou. Em menos de 15 minutos, o ambiente da casa se transformou. Um dos profissionais montou uma pequena estrutura no canto da sala, suporte para soro, kit de oxigênio portátil, medidor de pressão e saturação. A mulher da prancheta começou a fazer perguntas para Lorena e, logo em seguida, para a própria paciente. Era nítido que sabiam o que estavam fazendo. Lorena ficou de lado, observando tudo acontecer como se estivesse sonhando. Ela mal conseguia pagar os antibióticos. Na semana anterior, havia diluído um remédio para durar mais 3 dias. Agora, uma equipe inteira estava ali, com equipamentos que ela nem sabia nomear, cuidando da mulher mais importante da vida dela, sem pedir nada em troca. "Tem certeza de que isso não está errado?" ela perguntou de novo, já com a voz trêmula. A enfermeira parou o que estava fazendo, se aproximou e respondeu com doçura. "Moça, quando o cuidado é de verdade, ele não precisa de explicação. Aceita. É para ela. E é para você também." Lorena não conseguiu mais segurar. As lágrimas vieram de uma vez. Foi para o quarto, se encostou na porta fechada e chorou baixinho. Chorou de alívio, de susto, de gratidão, de tudo junto. Pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha feito algo grande por ela, sem cobrar nada, sem colocar condição, sem esperar algo em troca. E ela sabia quem tinha feito aquilo. Otávio. Ela não tinha provas. Não havia bilhete, nem ligação, nem nome em documento. Mas seu coração sabia. Aquilo vinha dele. E talvez, só talvez, ele estivesse tentando dizer mais do que palavras permitiam. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Otávio assistia a chuva cair da varanda de sua casa. Estava de pé, com um copo de café intocado nas mãos, olhando para o nada. O céu cinza combinava com o que ele carregava dentro do peito. Não havia ligado. Nem mandado recado. Mandou apenas ajuda, porque sentia que não tinha o direito de se aproximar de novo. Queria respeitar o tempo dela.
mas precisava fazer alguma coisa. E, pela primeira vez na vida, fez algo sem mostrar o rosto, sem esperar reconhecimento. Apenas fez. Que ela aceite, por favor, murmurou baixinho, fechando os olhos. Durante os dias seguintes, a casa de Lorena ganhou nova rotina. A mãe começou a melhorar aos poucos. Os medicamentos certos surtiram efeito. As dores diminuíram. A respiração ficou mais leve. E Lorena, bom, ela voltava do trabalho sempre correndo, curiosa para saber o que havia mudado naquele dia. Trocava bilhetes com a equipe, aprendia a aplicar medicamentos, a acompanhar os sinais da mãe com mais segurança. E, aos poucos, um sentimento novo começou a nascer. Não era só gratidão. Era algo mais difícil de explicar. Porque ela sabia o que Otávio tinha feito. Sabia o valor daquele gesto. E sabia, também, que ele não tentou se aproveitar disso. Não ligou, não apareceu, não exigiu. Apenas agiu. E isso falava mais alto do que qualquer proposta com terreno envolvido. Numa tarde, enquanto penteava os cabelos da mãe na varanda, Lorena ouviu a senhora dizer, baixinho: "Quem quer bem, cuida, né?" Ela não respondeu. Só sorriu com os olhos marejados. Aquilo era exatamente o que estava sentindo. Ela não sabia se o que havia entre ela e Otávio ainda podia ser reconstruído. Mas sabia que o homem que fez aquilo era bem diferente do que ela conheceu no campo. E talvez ainda existisse um caminho de volta. A semana passou arrastada para Otávio. Desde o dia em que enviara a equipe médica para cuidar da mãe de Lorena, ele evitava qualquer gesto que pudesse parecer interesse ou imposição. Não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Pela primeira vez na vida, entendeu que o silêncio também podia falar. E naquele silêncio, ele estava reaprendendo a sentir. Mas dentro dele, a vontade de vê-la outra vez só crescia. Ele não queria consertar o passado com presentes. Queria ser escutado. Mostrar que havia entendido que o que destruiu aquela tarde no campo não foi o gesto em si, mas a forma como ele enxergava o amor, como negócio, e não como entrega. Então esperou. Esperou que o tempo amenizasse a dor. Que ela pudesse olhar para ele com menos mágoa. E quando achou que o coração estava mais em paz, decidiu ir. Era sexta-feira à noite, e o restaurante já não tinha o movimento de antes. As últimas mesas estavam sendo limpas, e Lorena, de avental, prendia os cabelos enquanto secava os talheres. A noite tinha sido cansativa, mas tranquila. Foi então que ela ouviu pela janela de vidro. Otávio estava do lado de fora, parado, com as mãos nos bolsos e o olhar baixo. Não usava terno. Estava com uma camisa comum, calça escura e tênis simples. Não havia relógio de grife, nem carro chamativo estacionado na frente. Era só ele. Do jeito mais humano possível. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o coração acelerar. Sabia que esse momento chegaria. Só não imaginava que fosse naquela noite. Respirou fundo, tirou o avental, avisou discretamente a colega que precisava sair por uns minutos e foi até a porta. Ao vê-la se aproximar, Otávio endireitou o corpo. O vento frio soprava leve, mexendo os cabelos dela, e os olhos dos dois se encontraram por longos segundos antes de qualquer palavra ser dita. "Posso falar com você?" Ele perguntou, quase sussurrando. Lorena apenas assentiu com a cabeça. Caminharam até a praça da esquina, onde havia bancos de madeira debaixo de árvores antigas. Era um lugar simples, mas tinha algo de acolhedor ali. Sentaram-se lado a lado, sem se encostar, com o espaço entre eles carregado de significado. Otávio demorou um pouco para começar. Estava nervoso. Mas havia decidido que falaria com o coração. "Eu passei esses dias pensando em tudo", disse ele, olhando para o chão. "E quanto mais eu pensava, mais eu via o quanto errei com você." Ela ficou em silêncio, apenas escutando. "Eu cresci cercado de gente que só se aproximava quando eu dava alguma coisa. Carros, viagens, presentes, até abraço eu só ganhava quando fazia favores. Me acostumei tanto com isso que comecei a achar que era assim mesmo.
que amor era um tipo de troca. E que eu só valia alguma coisa se oferecesse algo de valor em troca. Ele fez uma pausa e continuou, com os olhos marejando. E aí eu te conheci. Você, com a sua calma, com a sua força, com aquela forma de falar da vida sem vergonha, sem medo de parecer frágil. Você me ouviu. Me viu. E pela primeira vez eu senti que alguém se importava, sem querer nada de mim. Lorena mordeu o lábio, tentando segurar a emoção. O coração dela batia forte. Quando te ofereci aquele terreno, achei que estava mostrando o quanto você era importante para mim. Mas depois entendi que, na verdade, eu estava repetindo o mesmo erro de sempre. Tentando provar amor com uma chave de terra, e não com atitude. E quando você me disse que não estava à venda, aquilo me quebrou. Ele a olhou nos olhos. Não havia arrogância. Nem justificativas. Só dor. E verdade. Eu nunca aprendi o que é amor, Lorena. Nunca. Só conheci gente que queria o que eu tinha. Você foi a primeira que me fez enxergar o que eu sou, sem nada nas mãos. O silêncio tomou conta de novo. Ela o observava. Havia algo diferente nele. Um homem mais leve, mas ao mesmo tempo mais profundo. Alguém que, pela primeira vez, tinha deixado a pose de lado para mostrar o que sentia. Então, com a voz quase falhada, ele disse: Me desculpa. Duas palavras simples, mas que vieram do fundo da alma. Lorena desviou o olhar por um momento. Precisava respirar. Sentir o que estava sentindo. Depois, virou-se para ele, com os olhos úmidos, e perguntou: Foi você que cuidou da minha mãe? Otávio não respondeu com palavras. Apenas assentiu com um leve movimento da cabeça. E naquele gesto silencioso, Lorena entendeu tudo. Ele não fez aquilo para conquistá-la de volta. Não se aproveitou da fragilidade. Ele apenas cuidou. Como quem ama sem entender muito bem como fazer, mas faz do jeito que concede. Ela passou a mão no rosto, limpando discretamente as lágrimas. Ela tá melhor, disse, enfim, com um pequeno sorriso. Começou até a rir de novo. Otávio sorriu de volta, aliviado. Ficaram ali por mais alguns minutos, sem pressa, compartilhando aquele silêncio que já não doía. E naquela noite, o perdão não veio com flores, nem promessas. Veio com verdades ditas com humildade. Veio com arrependimento real, veio com um gesto de cuidado, sem nada em troca. E, no coração de Lorena, uma porta que parecia fechada, começou a se abrir de novo. Devagar. Mas de forma verdadeira. O vento da noite ainda soprava quando Lorena, de forma inesperada, olhou para Otávio e disse: Você quer conhecer minha casa? A pergunta soou simples, mas naquele momento carregava o peso de uma escolha. Era um convite, sim, mas também um sinal claro de que o perdão havia começado a florescer dentro dela. Otávio demorou um segundo para reagir. Seus olhos se arregalaram levemente, e ele apenas respondeu com um gesto contido da cabeça, quase como quem tem medo de quebrar o momento com palavras demais. Quero, murmurou, com sinceridade. Caminharam lado a lado pelas ruas já vazias, em direção ao bairro humilde onde Lorena vivia. As calçadas eram esburacadas, as casas próximas umas das outras, algumas com paredes descascadas e muros baixos. Mas havia vida ali. Mesmo no silêncio da noite, algumas janelas acesas deixavam escapar sons de novela, vozes em oração, crianças lutando contra o sono. Quando chegaram ao portão de madeira, Lorena empurrou devagar, como se respeitasse o tempo das coisas. Não repare na bagunça, disse, com um sorriso tímido. Bagunça não me assusta, respondeu ele, com honestidade. Entraram. O quintal era pequeno, mas bem cuidado. Um canteiro com algumas plantas, uma cadeira de fio desgastada no canto e roupas no varal que dançavam devagar com o vento leve da madrugada. Dentro de casa, o cheiro era familiar. Um misto de café já passado, lençol limpo e algo mais difícil de descrever, o cheiro de casa de verdade, onde se vive, onde se sente. A sala era simples,
Um sofá gasto coberto com uma colcha florida, uma TV antiga apoiada num rack improvisado e alguns porta-retratos das prateleiras. Um deles chamava atenção, a foto de uma mulher sorridente, com olhos bondosos. Era a mãe de Lorena, em dias melhores. Fica à vontade, disse ela, pegando 2 copos d'água e entregando um a Otávio. Posso ver ela? Perguntou, com cuidado. Lorena assentiu com a cabeça. Conduziu Otávio até o quarto, no final do pequeno corredor. A porta estava semi-aberta, e dentro, a mãe de Lorena dormia tranquila. A respiração ainda era ofegante, mas muito mais serena do que dias atrás. Otávio ficou parado na porta, observando. A luz fraca do abajur iluminava o rosto da mulher, agora menos pálido, mais vivo. Não havia luxo ali, mas havia paz. Uma paz que ele não conhecia. Ela é forte, disse ele, baixinho. Sempre foi, respondeu Lorena, com carinho nos olhos. Me criou sozinha. Trabalhou até não conseguir mais ficar de pé. E mesmo assim, nunca deixou de sorrir para a gente. Otávio ficou em silêncio por alguns segundos. Depois virou-se e a acompanhou de volta para a sala. Ali, entre paredes descascadas e móveis simples, sentaram-se à mesa pequena da cozinha, ao lado do velho fogão de lenha. Lorena acendeu um pedaço de vela e o colocou sobre um pires, iluminando o rosto dos dois de forma suave, quase mágica. Você sabe que esse fogão nem devia mais funcionar, né? Ela brincou. Mas tem cheiro de comida boa aí dentro, respondeu ele, sorrindo. Ela deu uma risada sincera, e por um instante, pareciam 2 adolescentes se conhecendo pela primeira vez. Otávio, começou ela, com um tom mais sério, por que você nunca contou da sua vida? Porque eu não sabia o que valia a pena contar, respondeu, com os olhos baixos. Sempre achei que falar de negócios, viagens e números impressionava. Mas com você, percebi que isso tudo era só enfeite. Lorena ficou olhando para ele, como se finalmente enxergasse o homem por trás da pose que ele usava no começo. Um homem machucado por dentro, cansado de ser apenas uma conta bancária com pernas. Um homem que, pela primeira vez, não precisava provar nada. Aqui, disse ela, apontando ao redor, a gente não tem muito. Mas o pouco que tem, é de verdade. Otávio sorriu. E naquele sorriso havia algo novo. Alívio. Pertencimento. Eu nunca me senti tão bem num lugar, confessou. Nunca me senti tão em casa. Lorena olhou para ele com um misto de ternura e firmeza. Sabe o que é engraçado? Ela disse. Você chegou até mim oferecendo um terreno inteiro. E só agora, aqui, entre uma cadeira torta e uma vela acesa, é que eu consigo te ver de verdade. Ele estendeu a mão por cima da mesa. Não como quem tenta conquistar, mas como quem se oferece com respeito. Ela hesitou um segundo, depois segurou. Ficaram ali, de mãos dadas, sob a luz fraca, com os corações quietos. Pela primeira vez, Otávio entendeu o que era ser aceito sem precisar vestir máscaras. Ali, naquela casa pequena, aprendeu que amor não é algo que se compra, é algo que se cultiva. Com tempo, com escuta, com presença. E Lorena, ela finalmente entendeu que, às vezes, pessoas perdidas também merecem uma chance de recomeçar. Antes de ir embora, ele se levantou devagar, ajeitou a cadeira no lugar e disse: Posso voltar amanhã? Pode, respondeu ela, sem pensar 2 vezes. E ele foi embora com o coração leve, como quem deixa algo precioso para trás, mas sabe que, pela primeira vez, é bem-vindo de verdade. O tempo passou devagar, mas passou. E, com ele, muitas coisas mudaram. As folhas do outono cobriram as calçadas, as chuvas de verão lavaram os telhados, e as manhãs foram ficando mais claras. Mas o que realmente mudou foi o jeito como Otávio e Lorena passaram a se olhar. Nos meses seguintes àquela noite em que ele conheceu sua casa e sua mãe, Otávio foi voltando, dia após dia, sem pressa, sem invadir. Às vezes levava pão fresco pela manhã. Outras, passava só para perguntar como ela estava. E em algumas ocasiões,
Apenas sentava no banco da varanda, escutando a vida acontecer em silêncio. Ele não falava mais de dinheiro, nem de posses. Falava do dia, das lembranças, das coisas simples. Descobriu o prazer de consertar a torneira que gotejava, de fazer compras no mercadinho da esquina, de cozinhar arroz e feijão com Lorena. Mesmo errando o ponto do sal, aprendeu a pendurar roupa no varal, a ouvir a mãe dela contar histórias da juventude, e até a regar as plantas do quintal. Lorena também floresceu. Ela começou a sorrir com mais frequência, a caminhar com os ombros menos tensos, a dormir melhor. Sua mãe, agora mais estável com os cuidados contínuos, voltava a cantarolar pela casa. Era como se aquele lugar humilde, que sempre foi cheio de amor, agora estivesse completo com a presença de alguém que decidiu ficar, não por obrigação, nem por conveniência, mas por escolha. O relacionamento deles foi crescendo como uma planta teimosa entre as pedras, aos poucos, vencendo a desconfiança, o medo, os fantasmas do passado. E quanto mais tempo passavam juntos, mais Otávio se dava conta de que o que sentia por Lorena não era só admiração ou gratidão. Era amor. Amor de verdade. E não o tipo de amor que ele achava que conhecia, cheio de presentes, contratos e promessas vazias. Era um amor feito de presença, de partilha, de silêncio confortável. Amor que acordava cedo para fazer café junto. Amor que segurava a mão quando a dor da mãe apertava. Amor que não gritava, mas que nunca deixava de estar ali. Foi numa tarde comum que Otávio percebeu que estava pronto. Estavam no quintal, sentados no chão, lavando roupas juntos, enquanto o varal balançava com o vento. Lorena tinha espuma nos braços e o rosto manchado por gotas d'água, rindo de algo bobo que ele tinha dito. Naquela hora, ele viu tudo com clareza, não precisava de mais tempo, nem de mais provas. Ele só precisava dizer. Na noite seguinte, planejou algo simples, à altura dela. Fez questão de cozinhar ele mesmo. Macarrão com molho de tomate, a comida preferida dela. Errou o sal de novo, mas ela riu, como sempre. Preparou a mesa no quintal, com velas pequenas em copos reciclados e flores colhidas do próprio jardim. Lorena apareceu com um vestido leve, dos que ela guardava para domingos. Estava linda, mas sem maquiagem, sem joias. Era só ela, do jeito que sempre foi. E era exatamente assim que ele queria. Durante o jantar, conversaram sobre a vida, sobre os sonhos, sobre o tempo. Depois, com a luz das velas tremendo ao vento, Otávio se levantou devagar e tirou algo do bolso. Não era uma caixinha cara. Nem um anel com pedras. Era só uma aliança simples, fina, discreta. Mas feita com cuidado. Mandou gravar por dentro uma frase que repetia sempre para si desde o dia em que tudo mudou: amor não se compra. Lorena, disse ele, ajoelhando-se diante dela, com os olhos marejados, eu passei a vida tentando conquistar as pessoas com tudo o que eu podia dar. Mas você me ensinou que o amor só nasce quando a gente aprende a se doar de verdade. Sem troca, sem pressa, sem promessa de riqueza. Só com presença, com respeito, com cuidado. Ela o olhava em silêncio. Os olhos se enchiam, o coração batia forte. Ele continuou. Eu não tenho terrenos para te oferecer. Nem contratos. Só tenho a mim. Com todas as minhas falhas, meu passado bagunçado, minhas tentativas de acerto. Mas se você aceitar, eu quero passar o resto da vida tentando ser alguém que você se orgulhe de amar. E então, com a voz embargada e o coração aberto, ele perguntou. Lorena, você quer casar comigo? Ela não respondeu de imediato. Os olhos brilhavam com lágrimas, mas havia um sorriso pequeno, sincero, nascendo no canto da boca. Agora sim, disse ela, quase em sussurro, agora você me pediu do jeito certo. Otávio sorriu com alívio, ainda ajoelhado, e ela se abaixou para abraçá-lo. Um abraço apertado, molhado pelas lágrimas que os dois não conseguiram segurar. E ali, no quintal de uma casa simples, sob o céu estrelado e as roupas ainda penduradas no varal, um novo capítulo da história deles começou. Nos dias seguintes, Lorena contou à mãe, que chorou de emoção. A vizinhança ficou sabendo,
E logo todos queriam ajudar com o que pudessem. Uma costureira se ofereceu para ajustar o vestido. Um vizinho emprestou cadeiras para o dia da cerimônia. Uma amiga fez o bolo. E Otávio, agora transformado, aceitou tudo com gratidão. Ele não queria uma festa de aparências. Queria apenas um momento sincero, cercado de pessoas que faziam parte da vida deles de verdade. Porque agora ele sabia: amar é estar. É cuidar. É ficar, mesmo quando o dinheiro não tem resposta. É olhar no olho, segurar na mão e dizer: tô aqui. Só por você. E era exatamente isso que ele estava fazendo. O sol daquela manhã parecia diferente. Era como se até o céu soubesse que algo especial ia acontecer ali, naquele pequeno quintal cercado por muros gastos e telhas antigas. Um céu limpo, azul claro, com algumas nuvens desenhadas como se alguém tivesse passado o dedo por cima. Era sábado. E era dia de casamento. A cerimônia foi no quintal da casa da Dona Maria, mãe de Lorena. Um chão de terra batida, com pedrinhas brancas que Otávio ele mesmo ajudou a espalhar com as mãos. Vizinhos penduraram bandeirinhas de pano colorido entre os varais, e flores simples, margaridas, crisântemos e até ramos de manjericão, foram colocadas em garrafas de vidro sobre as mesas improvisadas. O vestido de Lorena era modesto. Foi costurado por Dona Carmen, uma vizinha viúva que fazia roupas de festa desde jovem. O tecido veio de uma doação, era um branco creme, sem brilho, mas com uma renda delicada que parecia ter sido feita para ela. O cabelo, preso num cote simples, foi arrumado pela irmã de uma colega do restaurante. E o buquê? Era de flores do próprio quintal. Otávio usava uma camisa branca de linho e calça azul marinho. Nada de terno, gravata ou sapato engraxado. Apenas ele, do jeito que Lorena sempre o enxergou, verdadeiro. A mãe de Lorena estava ali, sentada numa cadeira de balanço, com os olhos marejados. Ela havia lutado tanto para chegar até aquele dia. A doença já não permitia caminhadas longas, mas seu coração pulsava forte de emoção. Era como se o amor da filha tivesse dado a ela mais tempo, mais força. E ver Lorena sorrindo daquele jeito era sua maior cura. A cerimônia foi conduzida pelo Sr. Eupídio, um aposentado querido por todos no bairro. Não era padre, nem juiz. Mas tinha uma voz que acalmava e uma fé tão bonita que ninguém duvidava de suas palavras. Hoje, não estamos aqui por riqueza, disse ele, com a voz embargada. Estamos aqui por escolha. Por verdade. Por amor que não se compra, mas que se constrói. Os vizinhos aplaudiram baixinho. Otávio segurou a mão de Lorena com firmeza. Os olhos dele brilhavam, mas era diferente do brilho das luzes que ele conhecia em festas luxuosas. Era o brilho de alguém que, pela primeira vez, tinha tudo, mesmo sem ostentar nada. Eu prometo estar, disse ele, olhando nos olhos dela. Mesmo quando o mundo parecer barulhento demais. Mesmo quando as palavras faltarem. Eu prometo não te oferecer coisas, mas me oferecer inteiro. Lorena respirou fundo antes de responder. A voz dela tremia, mas o coração estava firme. Eu prometo cuidar, disse, com os olhos marejados. Não do que você tem, mas de quem você é. E prometo lembrar, todos os dias, que o amor mais bonito é aquele que escolhe ficar. As alianças passaram de mão em mão, até chegarem aos noivos. Foram colocadas com delicadeza, com os dedos trêmulos de emoção. Na hora do beijo, não houve gritos, nem flashes de câmera, nem trilha sonora orquestrada. Só o som de aplausos vindos de corações sinceros. A festa foi o que o amor permitiu. Tinha suco de caju em copo de plástico, salgadinho feito na hora, bolo com cobertura simples de goiabada e pedaços de torta doce que cada convidado trouxe de casa. Crianças corriam entre as mesas, alguns homens jogavam conversa fora perto do portão, e as mulheres trocavam risadas na cozinha, lavando pratos com as mangas arregaçadas. Otávio dançou com Lorena ao som de um rádio antigo, que tocava uma música brega dos anos 90. E naquela dança, desajeitada e cheia de tropeços, havia mais verdade do que em qualquer valsa de salão nobre. Em um momento,
Ele se afastou do meio da festa e se encostou na parede da casa. Observou tudo. A mãe de Lorena sorrindo, rodeada de vizinhos. O cheiro da comida simples, mas cheia de sabor. O vestido dela manchado de terra por causa da dança. Naquele instante, ele entendeu. O que ele buscou a vida inteira não estava nos corredores da sua empresa, nem nas cifras que acumulava. Estava ali, naquele quintal apertado, onde os olhares valiam mais do que joias e o riso era a moeda mais valiosa. Lorena se aproximou, segurou sua mão e encostou a cabeça em seu ombro. Em que você está pensando? Ela perguntou, baixinho. Que eu finalmente encontrei meu lar, respondeu ele, com os olhos úmidos. E ela, com a calma de quem já enfrentou muitas tempestades, disse sorrindo. Então fica. E ele ficou. Não por causa do amor que havia recebido, mas pelo amor que ele, enfim, tinha aprendido a dar. Porque o amor verdadeiro, ele só precisa de um coração disposto. E foi exatamente isso que eles prometeram um ao outro, naquele quintal simples. Para sempre. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.